Mas eu digo que nós vamos para Marataí, nós vamos mais cedo, né? Nós vamos cedo, não vamos? Ó, nós vamos depois do almoço, a gente já sai. O que Então, é, que aí, uma aí dá hora tempo de a gente mais fazer ou um menos. negócio legal, gravar um negócio legal. É. Não, é mais porque também eu tenho minha família lá, né? Eu tenho que ver eles, ver a minha velhinha, né? A minha mãe. Mas eu tenho que ir mais cedo. Que aí também, cedo, a gente também tá na igreja, né? Não ficar a gente sair daqui. E lá na igreja do pastor Nicodemos. Nicodemos, É. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, estaremos lá. No nome de Jesus. Se Deus quiser. Se Deus quiser que assim seja. olha só, eu tava vendo um negócio muito legal. Eu não sei falar igual a pessoa falou não, entendeu? Crenças e verdades. A religião, ela tem crenças e verdades. O evangelho, crenças e verdades. Por que crenças e verdades? Porque tem pessoas que crê e nem sempre aquilo que ela crê é verdade. E tem aqueles que não crê e nem sempre aquilo que ela não crê não é a verdade, entendeu? E o que vai fazer diferenciar você ter o discernimento do que é verdade, o que é crença e o que é verdade, chama conhecimento. Entendeu? O conhecimento é quem vai te trazer o discernimento de que se aquilo não é uma crença ou se aquilo é realmente uma verdade. É, né? Com certeza. Só que, não sei a visão do senhor, mas eu vejo muitas pessoas falarem isso. Parece que os crentes de última hora, eles não estão muito afim desse conhecimento sobre a verdade. Estão mais preocupados com as crenças. O senhor vê dessa maneira também, pastor? Tem pouco interesse o povo em buscar a verdade, o conhecimento, quer dizer? Isso aí se confunde muito no meio, pelo menos no nosso meio, que é a Assembleia de Deus, no nosso ambiente, a Assembleia de Deus. Certo. Algumas igrejas estão mais ligadas a crenças do que a verdade. Certo. E outras não, e outras pedem mais para o lado da verdade mesmo. Mas o que acontece? Os que estão mais ligados às crenças são aquelas pessoas que de pouco conhecimento da verdade. Entendeu? De pouco conhecimento da verdade. Porque aqueles que se voltam muito para o conhecimento da verdade, aí ganha um equilíbrio entre a crença e a verdade. Que no caso, a crença que eu estou me referindo aqui é a crença da fé, que vem pelo conhecimento da verdade. Né? A crença da fé. Por quê? O que é a crença da fé? Existe o crer da fé e o crer natural. Certo. Né? O crer da fé se alcança pelo conhecimento da verdade bíblica, da verdade absoluta, da verdade universal, imutável, né? Certo. Que é a palavra de Deus, que é Deus e a sua palavra, é o próprio Deus e a sua palavra, né? Por isso que Jesus falou, quando Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, ele estava se referindo a ele mesmo. Certo. Isso em João 8,32. No versículo 36, ele mesmo dá a interpretação da verdade, quando ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade que ele fala no versículo 32 é ele mesmo, no versículo 36. Mas agora, essa libertação de que Jesus falou,
também a libertação das falsas crenças. Porque aquele povo estava... eu vejo esse versículo dessa libertação. Libertação de quê? Libertação... Mas é da falsa religião. Da falsa religião. Da falsa crença. Não, da religião judaica, de uma forma... se apropriaram da religião para escravizar as pessoas. Entendeu? Exatamente. Então Jesus estava dizendo assim, olha, crê, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu acredito que ele estava apontando para a crença. Vos libertará de algumas crenças que foram embutidas sobre o medo naquelas pessoas, né? Que muitos ali não tinham conhecimento e os sacerdotes, digamos assim, né? Eles aproveitavam dessa situação e oprimiam o povo. Tá mais ou menos nessa linha? Exatamente. Ali Jesus está se referindo, Jesus está falando para os judeus religiosos mesmo. Jesus não está, embora nós aplicamos isso a quem está escravizado pela droga, pelo vício do cigarro, da bebida, mas ali no contexto imediato, Jesus está se referindo a isso aí. Sim. A escravidão da religião sem o real conhecimento da verdade. É desse jeito. Com certeza. E hoje ainda precisa dessa libertação, porque as pessoas parecem que saíram da mão dos judeus, do judaísmo, né, digamos assim, né? E entraram na mão de alguns irmãos também que criaram religiosidade, né? Doutrinas humanas. Os próprios apóstolos falou, né? Sobre a doutrina dos homens, né? Exatamente. Exatamente. E Paulo se refere à doutrina de homens lá no tempo dele, referindo-se ao judaísmo e ao gnosticismo da época, né? Que para alguns estava começando a existir, né? E para outros intérpretes da Bíblia já existia. E o gnosticismo, na verdade, ele passou a existir de fato mesmo, foi no segundo século, né? Mas no primeiro século já se via muita coisa do gnosticismo operante na crença de muita gente. Sim. Transportando isso para os nossos dias hoje, pastor, hoje nós temos, não nessas palavras, nesses termos aí, essa religiosidade judaica exacerbada, gnosticismo e essas coisas, mas nós temos hoje várias vertentes de doutrinas que as pessoas se apegam e muitas das vezes elas deixam de viver as verdadeiras verdades de Cristo para viver essas. Então essa liberdade, conhecereis a verdade, ela vos libertará, também vai libertar de muitos homens. Tá dentro desse contexto também, né, pastor? Os dias de hoje, transportando na aplicação de hoje. Com certeza. Hoje, por exemplo, nós temos pessoas em creem em salvação pelas obras, como também hoje nós temos, por exemplo, muitas pessoas que acham que pode viver uma vida cristã, mas destituída de santidade, a santidade bíblica que eu me refiro, né? Então, e como também existem vertentes do judaísmo hoje de uma forma disfarçada, em algumas religiões que ainda acredita em algumas cerimônias, né, que eram obedecidas no Antigo Testamento pelos judeus, né? Como por exemplo nós temos o caso do sábado, por exemplo, em que muitas pessoas acham que precisa guardar o sábado. Certo. Então essas coisas de alguma maneira ainda existem hoje.
conhecimento e elas vão se libertando de algumas... Exatamente. Talvez isso hoje não exista com tanta força como no primeiro século, né? Em que a igreja era solapada pela entrada de falsos doutores, falsos judeus, né? Falsos mestres, falsos profetas, né? Que assediavam a igreja naquela época, né? Tentando perverter a fé dos irmãos, a fé em Cristo. Por daí veio a existir as epístolas, né? Aquelas cartas foram escritas por todos os apóstolos que escreveram, mais para combater, ou praticamente todas, com exceção de apenas da epístola de Filemon, mas todas as epístolas é uma defesa da fé cristã, da pura fé cristã. Certo. Né? Umas para combater o mudanismo, o paganismo, e outras para combater de frente o judaísmo, por causa da mistura que alguns queriam infundir, né, nas igrejas. Mas o senhor acha que os crentes de hoje, eles sabem mais do que dessa época aí, dos primeiros, né? Mais a respeito do que eles praticam, né, da fé, ou menos? Procuram saber menos, sabem menos? Olha, hoje nós somos privilegiados. Nós temos um conhecimento maior por duas razões. Primeiro, com a vinda de Cristo ao mundo, e depois, né, ele subiu e deixou o Espírito Santo, isso nos trouxe uma luz maior do plano de Deus, né, uma compreensão melhor. E em segundo lugar, ficou um Novo Testamento escrito completo. O cânon do Novo Testamento nos dá uma luz muito maior do que é a fé cristã. Até mesmo no primeiro século, esse cânon estava ainda sendo desenvolvido. E no segundo e terceiro século ainda, também no terceiro século ainda, havia muita confusão em relação a esses livros, né? A alguns livros que hoje nós temos no nosso cânon não eram aceitos naquele tempo ainda, havia dúvida. E sem falar também que havia muitos outros escritos, o nome até mesmo dos apóstolos, e que circulavam naquela época, né? Isso eu acredito que trazia muita confusão. Os pais da igreja, eles nos preparam, eles nos legaram uma bênção muito grande. Eles fizeram um grande serviço para nós, para a igreja, em todos os tempos, em todas as épocas, quando eles formaram, né, o cânon do Novo Testamento. Então eles fizeram um grande serviço, porque senão hoje nós estaríamos, por exemplo, sem saber, sem discernimento. Ia ser muito difícil para nós, para muitos de nós, saber, por exemplo, o Apocalipse
João. Certo. Mas naquele tempo, e até mesmo no segundo século, e talvez no terceiro século, circulava o Apocalipse de Pedro, tinha outros escritos apocalípticos que circulavam naquela época e que hoje, por exemplo, nós consideramos pseudográficos, né, que são falsos escritos, e o que a gente chama também, né, que a Bíblia Católica tem, né, nós consideramos o cânon do Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias. Já, por exemplo, a Igreja Católica introduziu 7 livros que a gente acha que considerar apócrifos, né? O Novo Testamento não é aquilo mesmo. Então, os pais da igreja na época, quando formaram, juntaram, fizeram a coletânea do Novo Testamento, eles prestaram um grande serviço para nós. E olha que a história da igreja dá conta de que Atanásio reuniu aqueles livros, mas ainda depois levou quase 30 anos, ainda passou-se ainda outros concílios para chegar então em 397, né, no Concílio de Trento, e o cânon ser aceito, né, aquela coletânea ser aceita como cânon do Novo Testamento. E aí ficou de vez até hoje, independente da denominação, é o nosso cânon da Assembleia de Deus, Igreja Batista Presbiteriana, Universal e Luterana e aí por diante. Todos têm o mesmo Novo Testamento, é o nosso Novo Testamento. E a Igreja Católica também. É o nosso Novo Testamento, é esse aí mesmo. Esses dias aí me despertou assim um desejo de estudar sobre Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida. Você já estudou sobre ele, pastor? Olha, o João Ferreira de Almeida tem histórias aí sobre ele. É bom a gente pesquisar melhor sobre quem ele foi. Sim. Eu senti o desejo assim, de pesquisar quem foi esse. Porque ele é o tradutor, né, da Bíblia. Exatamente. O João Ferreira de Almeida, no século XVIII, ele foi que traduziu a Bíblia para o português. Sim. Mas quem traduziu a Bíblia mesmo para a língua latina, você sabe quem foi? Não, o latim, quem traduziu foi Jerônimo, no ano 500. Inclusive o nome foi chamado de Vulgata, né? Vulgata, justamente. Vulgata. Ele trouxe Vulgata no sentido de que qualquer pessoa poderia... Era comum, a linguagem comum dos dias de hoje, né? Vulgata não era vulgar, não, porque era linguagem comum dos dias de hoje. Agora, o caso do João Ferreira, que eu falei para você que tem que se pesquisar, porque existem 2 versões sobre ele, né? Conta uma delas. Existe uma versão de que ele era padre. Padre ele era quando... Exatamente. E existe uma outra versão de que ele não era padre. Eu, na verdade, nunca tive curiosidade, mas eu já li essas 2 versões. Tem uma história que conta que ele era um padre e fez inclusive o pastor João Manuel um dia até citou isso lá. Mas eu imagino que ele era padre mesmo, porque a maioria desses homens era padre, pastor. Mas eu li. O evangélico em si, fora da Igreja Católica, não tem muito tempo, não, tem? Tem quanto tempo? A Reforma Protestante tem deu... A Reforma Protestante 1534. Então, você vê. Mas antes assim, disso... pela idade da igreja,
os evangélicos, eles são novos, 500, 600 anos aí, entendeu? A linha evangélica. Em relação à igreja católica e tal, que era a igreja católica, aquela coisa toda, né? Falar em igreja católica, as pessoas aqui no Brasil têm a ideia de igreja católica romana. Mas existem várias igrejas católicas, né, pastor? Tem lá na Inglaterra, por exemplo, tem a igreja, um outro ramo de igreja católica. São igrejas católicas ortodoxas, igreja católica anglicana, negócio. É a anglicana e a ortodoxa. Só que a que mais é conhecida é a romana, né? Por exemplo, eu vi um documentário, por exemplo, O Exorcista, que aí fala de igreja católica, os padres mesmo, são padres chamados de padres, não são chamados de pastores não, e eles não fazem parte da igreja católica romana, são como os evangélicos daquele país do México, no México, e igual os pastores, só que são padres, usam batinas, usam aquela gola sacerdotal, né, e são padres, chamados de padres, não sei, e são da igreja católica, mas não a romana, que é a mais conhecida nossa aqui é a romana, né? E ela faz... Aqui no Brasil, por exemplo, se conhece a romana, que a outra não tem aqui, né? Nunca teve, então. Talvez por causa da colonização, né? Colonização, domínio, né, de Roma, Mas eu acredito que todas elas saíram do mesmo lugar. São filiações, por exemplo, a igreja católica anglicana se deu quando o rei João VI quis divorciar para casar com outra, e a igreja católica romana não aceitava o divórcio. Aí ele rompeu com a igreja romana e criou na Inglaterra a anglicana. Aí você vê, tudo começa dentro de uma não concordância de ideias, né? Inclusive até o protestante, ele chegou à ideia também de fazer, a gente tem que romper isso aqui, tem algumas coisas aqui que não tá batendo, né? Em relação ao reformista lá, com certeza. Foi o Martim mesmo que reformou a igreja, pastor? Foi Martim Lutero. Há versões que tem outros caras que fizeram isso aí também, né? Não. O que existe é que Martim Lutero estourou com a reforma protestante, que ele estava lá dentro e rompeu. Mas existia o movimento anabatista, não é a igreja batista, não, o movimento anabatista. Os seguidores de João Hus, que havia morrido na fogueira e que não concordavam com as ideias da igreja católica naquela época, que a igreja da época, quando havia se perdido, se paganizado, né? Então tem tudo isso dentro da história da igreja.